Oi galera, eu sou a professora Jenny, sou professora de Química e hoje eu trouxe para vocês uma aula de Química sobre geometria molecular e nós estamos no canal Aprovando. Antes da gente começar essa videoaula, então eu vou te pedir para deixar o teu like aí. Se não for inscrito no canal, já se inscreve antes que você se esqueça. Vamos lá então? Então galera, hoje a aula é de geometria molecular. Mas o que seria geometria molecular? Seria o arranjo das moléculas. Como é que elas, quando elas se unem, né, os átomos se arranjam de forma que vai fazer, né, uma geometria molecular, que desenho que elas têm no espaço. Essa é a ideia da geometria molecular. Então eu trago aqui para vocês a definição, né, que diz que as moléculas apresentam uma forma tridimensional conhecida como geometria molecular, que é o objetivo da aula de hoje. Só que para que vocês consigam entender geometria molecular, eu vou trazer alguns conceitos anteriores. O primeiro é fórmula molecular. Esse é o tipo de fórmula que vocês estão mais acostumados. Então, por exemplo, H2, O2, CO2 são fórmulas moleculares. Quando eu falo em fórmula eletrônica, representação eletrônica, Lewis, são aquelas representações onde nós utilizamos X ou bolinha para representar os elétrons, que nós já estamos trabalhando há algum tempo. Então o exemplo que eu trago aqui para vocês é o do hidrogênio. O hidrogênio, gás hidrogênio, H2, são dois hidrogênios. Lembrando que o hidrogênio tem um elétron, né, na camada dele de valência, e aí ele vai fazer um compartilhamento. Esse compartilhamento significa que é uma ligação covalente. Por que é covalente mesmo? Lembra? Ligação covalente, ela é formada entre a metal e metal, ela ocorre entre a metal e metal e eles compartilham os elétrons. Assim, os dois hidrogênios estão estáveis. Reparem, não obedece à regra do quinteto. Por quê? Porque é uma exceção, lembra? Exceção! Já falei para vocês várias vezes, hidrogênio é uma exceção. O hidrogênio fica estável com 2 elétrons apenas. Bom, trazendo lá da fórmula eletrônica para a fórmula estrutural, lembram lá? Vou voltar um pouquinho. Representação, olha lá, do compartilhamento. Então, olha lá, pessoal, reparem bem que eu tenho um compartilhamento. Esse compartilhamento, ele pode ser escrito em fórmula estrutural, ou seja, tracinho. Toda vez que eu tenho um tracinho, significa que foi realizado um compartilhamento. Então, anota essa dica aí para vocês, tá? Que toda vez que eu tenho traço, significa que eu tenho um par de elétrons. Ok, pessoal? Um par de elétrons. Quando eu estou numa fórmula estrutural, eu não preciso ficar desenhando todos os elétrons envolvidos. Geralmente, nós acabamos desenhando os elétrons compartilhados e os que sobram do elemento central. Vocês vão entender um pouquinho mais agora. Bom, antes de explicar as geometrias especificamente, eu preciso falar um pouquinho sobre repulsão para vocês, tá? O que acontece? Toda vez que eu tenho elétrons livres no elemento central, repara, eu vou falar de novo, no elemento central, ok, pessoal? Toda vez que eu tenho elétrons livres no elemento central, esses elétrons livres, eles vão acabar causando repulsão. Então, eles empurram os outros átomos para que não fiquem muito perto deles. Essa é a ideia. Então, nesse primeiro exemplo que eu trago aqui para vocês, ó, eu tenho o meu átomo central, que é essa bolinha vermelha. Reparem que não tem elétrons livres ao redor desse átomo, o que significa que não vai ter repulsão. É como se os átomos estivessem todos presos. Consequentemente, eles vão ficar retinhos, eles estão todos ligadinhos, entendem? Não há repulsão, e se não há repulsão, eu vou ter uma geometria chamada linear, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Próximo exemplo, olha lá. Elemento central, bolinha vermelha. Átomos, os outros, né, em azul. E aqui eu tenho uma bolinha cinza. Essa bolinha cinza, ela está representando os elétrons não ligantes, os elétrons livres. Então, esses elétrons, eles vão causar uma repulsão e empurrar as bolinhas, que seriam os átomos, tá? Dessas bolinhas azuis, para longe dele. Eles afastam. E quando eles fazem isso, nós acabamos adquirindo outra geometria. O tipo de geometria, eu já vou passar para vocês nos próximos slides. O importante é entender que a repulsão vai colaborar para o tipo de geometria que eu tenho. E não esqueçam que esse critério que eu estou falando, dos elétrons livres, do par de elétrons não ligantes, só vale no elemento central. Nos outros átomos ao redor, nas pontas, não interessa. Tem que ser no elemento central. Tranquilo, gurizada? Então, pessoal, vamos às geometrias especificamente. A primeira geometria que eu trago para vocês é a geometria linear, tá? A geometria linear é quando uma molécula ela vai ser formada por 2 ou 3 átomos. Se for 2 átomos,
só pode ser linear, ok? Porque não tem como tu fazer um outro desenho, um outro arranjo com dois átomos que não seja reto, porque eu não tenho átomo central, concordam? Se não tem átomo central, não vai ter repulsão no átomo central, então não tem como entortar esse meu desenho. Tudo bem, tá aí? Então, se eu tiver 2 ou 3 átomos, eu vou ter uma geometria linear, mas não pode ter, tá, par de elétrons livres no elemento central. Então, o elemento central não terá par de elétrons livres. O exemplo que eu trago para vocês é o CO2, que vocês já estão bem habituados, né? Lembrando que o carbono tem 4 elétrons na camada de valência. Ele vai compartilhar os elétrons dele com os 2 oxigênios. Ele compartilha os 4. Se ele compartilhou os 4, não sobrou nenhum elétron solto, livre, no elemento central. Sendo assim, tá tudo presinho, tá tudo arrumadinho, fica uma geometria reta, que a gente chama de geometria linear, porque não tem nada que cause repulsão. Entenderam a ideia? Próxima geometria, gente, geometria angular. A geometria angular são para moléculas formadas por 3 átomos. Provavelmente vocês estejam se questionando que a linear poderia ser 2 ou 3, e a angular também pode ser 3. Pode, só que tem uma diferença. A geometria angular são moléculas formadas por 3 átomos, porém, olha lá, o elemento central possui par de elétrons livres. Tem elétrons livres que vai causar repulsão, gerando uma nova geometria, que é a geometria angular. Ele ou eles, depende se é um ou 2 pares, vai causar repulsão empurrando os outros átomos. O exemplo que eu trouxe para vocês é a água. Olha lá, 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Ele vai empurrar e aí vai ficar os 2 hidrogênios para baixo, e aqui ficam meus 2 pares não ligantes. Não está entendendo muito bem essa representação? O que eu te aconselho a fazer? Pega o caderno, faz a representação eletrônica. Tu vai perceber ali que sobraram 2 pares de elétrons não ligantes, ou seja, 4 elétrons, que são esses tracinhos aqui, que vão causar repulsão. Pensando isso numa estrutura mais tridimensional, ficaria assim a geometria angular. Então, olha lá, hidrogênio, hidrogênio, oxigênio. Nesse caso a gente não representa no ligante? Não, a gente representa somente os ligantes. Quando a gente faz a estrutural, sim, mas numa forma tridimensional não teria essa necessidade. Próxima geometria, pessoal. Geometria trigonal plana, trigonal, ou tem gente, algumas referências que chamam até de triangular, apenas. A geometria trigonal ela acontece em moléculas formadas por 4 átomos. Então, repara lá. Grande detalhe, o elemento central não tem elétrons livres. O exemplo que eu trouxe para vocês é o BF3. Então, B, F, F, F. 4 átomos, concordam? Sendo assim, eu vou ter uma geometria trigonal. Se não sobrar nenhum elétron livre no elemento central. Reparem lá, eu botei para vocês a representação eletrônica e depois eu passei para a estrutural, aqui mostra até o ângulo que fica ali. Você deve estar nesse momento pensando assim, Sora, o boro não ficou estável, porque ele não chegou a 8 elétrons na camada de valência. Que bom que vocês estão pensando isso. Só que tem um detalhe, o boro, ele é uma exceção. E já havíamos conversado sobre isso, o boro, ele fica estável com 6 elétrons. Sendo assim, ele já tinha 3, fez 3 compartilhamentos, ficou estável. O que eu vou dizer agora? Para o vídeo. Para o vídeo aí, anota isso no caderno. Depois a gente continua. Pausa aí que eu tô te esperando. Anotou? Então vamos lá, próxima geometria, geometria piramidal. Quando é que ocorre essa geometria? Essa geometria ela ocorre em moléculas formadas por 4 átomos. Só que vai ter elétrons livres no elemento central. Então olha lá, o exemplo que eu trouxe para vocês é o NH3. Nitrogênio, família 15, 5 elétrons na camada de valência. Ele compartilhou 3 elétrons entre esses hidrogênios. Concordam que sobraram 2 elétrons? Um parzinho. Esse par vai causar repulsão, vai jogar os átomos de hidrogênio para baixo, afastar dele. Tranquilo, pessoal? E vai formar o que a gente chama de uma geometria piramidal, porque olha lá, repara, forma uma pirâmide. Observando essa geometria numa forma tridimensional, ficaria assim. Conseguem reparar que o ângulo, diferente aqui do desenho, né? Porque quando a gente está numa forma achatada fica um pouco diferente. Aqui fica como se fosse assim, olha, 3 patinhas, percebem? Essa é a ideia.
Então, olha lá o ângulo. Reparem nisso, isso é importante. Eu vou passar para vocês no final dessa aula um simulador, onde vocês vão poder olhar as moléculas girando, verificar o ângulo, verificar essa questão dos elétrons não ligantes, se causa repulsão, mexer um pouco na molécula, isso vai ser bem interessante. Peraí, pessoal, quero ver quem é que está acompanhando a aula até esse momento. Vamos fazer o seguinte, se tu chegou até aqui, nesse pedaço da aula, escreve aí embaixo, deixa um recadinho para mim aqui no canal, escreve aí, #química. Só para ter certeza que vocês chegaram até esse ponto do vídeo, porque é importante. Próxima geometria e última geometria da aula de hoje, não estou dizendo que não existem outras, existem, mas para a aula de hoje nós vamos até a tetraédrica, tá pessoal? Então, geometria tetraédrica. Na geometria tetraédrica, as moléculas são formadas por 5 átomos e não sobra nenhum elétron no elemento central. Não elétron livre, tranquilo? Olha lá o exemplo que eu coloquei para vocês. CH4. Então, eu coloquei a representação eletrônica achatada, né? Então, eu tenho o carbono lá com seus 4 elétrons, compartilhando os elétrons com os hidrogênios. Todo mundo ficou estável, todo mundo ficou feliz. Não sobrou nada no carbono. Então, essa geometria, ela fica tetraédrica. Vou chamar a atenção de vocês para o seguinte detalhe. Aqui, numa forma mais tridimensional, reparem que não fica com esse ângulo que está sendo mostrado aqui, tá, pessoal? Isso aqui seria uma forma achatada. A forma correta mesmo seria assim. Um hidrogênio aqui e os outros aqui formando de novo a minha base com 3. Isso seria o ângulo correto. Aqui é um desenho achatado. Agora eu vou começar a cobrar que vocês desenhem num formato mais tridimensional. Tranquilo até aí? Pessoal, para finalizar a aula de hoje, eu construí para vocês uma tabela comparativa entre número de átomos, par não ligantes, ângulo e a representação de uma forma geral, tudo bem? Bem importante, o que eu aconselho? Anota essa tabela no caderno, para que vocês possam voltar a estudar e depois treinar, fazer exercícios, vai ser bem importante. Vamos lá para a tabela então. O que eu botei aqui, ó? Geometria, átomos, pares não ligantes, representação e ângulo quando houver, se for sempre igual, né? Primeira geometria, linear. Toda vez que eu tiver 2 átomos, só pode, anota aí, só pode ser linear. Por quê? Porque não tem como formar outros desenhos com 2 átomos. Então, se eu falar H2 linear, O2 linear, N2 linear, tudo bem, gente? 2 átomos tem que ser linear. Quando for 3 átomos, pode ser linear ou angular. Qual vai ser a diferença? O linear, pessoal, não vai ter elétrons livres no elemento central. Agora, o angular vai ter elétrons livres. E esses elétrons livres vão causar repulsão fazendo isso aqui com o desenho. Pessoal, então assim, geometria angular, né, vai ter 3 átomos, porém, né, vai ter par de repulsão, 1, 2, enfim, vai ter algum elétron livre lá que vai causar essa repulsão e formar esse desenho. Reparem que eu coloquei aqui foram representações de bolinhas que depois vocês vão acabar trocando por elementos, tá, pessoal? Na próxima parte aqui eu trago para vocês geometria trigonal. Quando eu tiver 4 átomos, eu tenho 2 opções de geometria. Ou é uma geometria trigonal, ou é uma geometria piramidal. O que faz ter essa diferença entre elas? Reparem, a trigonal não sobra elétrons livres no elemento central, enquanto a piramidal sobra elétrons livres no elemento central. Então, enquanto a trigonal eu tenho lá os 3 girando ao redor, na piramidal, devido ao par de elétrons livres, que causa repulsão, joga todo mundo para baixo, eu vou ter esta geometria aqui, ó, formando a minha pirâmide. Depois, por último, nós temos aqui na aula de hoje, né, a geometria tetraédrica, que é quando eu tenho 5 átomos, não sobra nada no elemento central, formando este desenho, esta representação. Pessoal, detalhe número 1. Não esqueçam que aqui eu coloquei bolinhas, mas vocês vão colocar os elementos, ok? Isso é só para entender a ideia do desenho. Detalhe número 2. Anote isso no caderno, que é importante. Então, galera, para acabar a aula de hoje, né, peço que vocês deixem aquele like, deixem as dúvidas aqui nos comentários e eu vou deixar para vocês um link de um simulador na descrição aqui do vídeo, para que vocês possam verificar essas moléculas girando, a questão tridimensional, do ângulo, dos pares de elétrons não ligantes, ok?